Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos do Panorama 95. É sempre um motivo de honra estar conversando com vocês. Infelizmente, Geraldo, os municípios do Rio Grande do Norte, nós já estamos na lista do grupo de prefeitos da Federação dos Municípios. Já chegamos aí aproximadamente 140 prefeitos, faltam 3 prefeituras a aderir para a gente fechar a meta de 140 prefeituras das 165 cidades do nosso município. Então, o movimento, de fato, diante da crise municipal, será no dia 30, agora, próxima quarta-feira, uma campanha Mobiliza Já, sem FPM não dá. Os gestores potiguares irão se mobilizar para apresentar suas demandas aos legisladores na Assembleia Legislativa do nosso Rio Grande do Norte e também estamos enviando para todos os e-mails, WhatsApp dos nossos representantes do Congresso Nacional. A decisão foi tomada em uma reunião pelo Conselho Político, que é composto pelos presidentes das microrregionais e consórcios do nosso Rio Grande do Norte, consórcios públicos, e esse que é composto por prefeitos que representam, por exemplo, em Caicó, a MS, que é presidida pelo nosso prefeito de Ivanildo Albuquerque, Timbaúba dos Batistas, que representa aí os prefeitos de Caicó, Serra Negra do Norte, Jardim de Piranhas, São Fernando, São José de Seridó, e entre outros circunvizinhos aí a metrópole seridóense Caicó. O que nós estamos reivindicando, Geraldo, essa mobilização, para deixar claro, não é só do Rio Grande do Norte. Essa mobilização, ela também está sendo feita concomitantemente com prefeitos do Piauí, a Federação do Piauí também está se mobilizando por lá, a Federação do Maranhão também está se mobilizando, da Paraíba, aqui, né, nosso estado vizinho, o estado de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e entre outros estados que estão nessa mobilização. Qual é a pauta comum? A pauta comum são 5 pautas. Nós estamos reivindicando que o nosso FPM ele tem uma ampliação do bolo arrecadatório. E, para isso, estamos conclamando a bancada federal para aprovar, para assinar a proposta de emenda à Constituição número 25 de 2022, de autoria do deputado federal maranhense, Wildo Rocha, que dispõe o seguinte: ela altera o artigo 159 da Constituição Federal para aumentar em 1,5% o FPM, passando de 22,5% para 24%. O governo federal ele fica com a maior parte, a maior fatia, com um pouco mais de 60%. E nós estamos pedindo aí do governo federal 1,5% que venham para os municípios do Brasil inteiro. E isso dá um incremento anual de 10 bilhões, pelo menos, para o bolo arrecadatório do FPM que pertence aos municípios. Também o projeto de lei número 2.384, que dispõe sobre a conformidade tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal, lá no Ministério da Fazenda. O que é isso? O governo federal, o ano passado, e conjuntamente com os governos estaduais, fizeram um teto máximo, legislaram para ter o teto máximo do seu regime próprio de previdência. E deixaram de fora os municípios que possuem regime próprio de previdência. Então, tem municípios aqui no Rio Grande do Norte que pagam sobre sua folha de pagamento quase 50% como contribuição patronal para o regime próprio de previdência. A Previdência Nacional atualmente é 21%, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Então, o que nós estamos pedindo é que seja tratado todo mundo por igual, que seja equalizado isso. Então, se pode para o governo federal, e pode para os governos estaduais, por que também os municípios? E aí o Congresso, naquela época, disse: não, os municípios vão resolver essas questões, é questão municipal. Então, mas as câmaras municipais, a gente sabe que não votam matéria dessa natureza, porque cria-se um corporativismo local, uma pressão grande em cima dos prefeitos, os prefeitos ficam sem poder político para resolver uma questão como essa. Temos também o PLP 98, também aqui de 2003, que exclui, na Lei de Responsabilidade Fiscal, o raciocínio do conjunto de despesas com a terceirização. O governo estadual tem serviços terceirizados, o Tribunal de Justiça tem serviço terceirizado, o Tribunal de Contas tem serviço terceirizado, de ASG, de serviços de apoio. O próprio governo federal tem e os municípios também o aderiram. Mas aí, numa ação individual de um município de Minas Gerais,
que chegou ao Supremo, o Supremo disse, não, esses cálculos e essa ação que esse município entrou foi contra o Tribunal de Contas daquele estado. E aí o STF disse, não, o raciocínio é que seja sim, despesa com o pessoal. Ora, isso aí vai inviabilizar mais ainda a situação dos municípios no nosso Rio Grande do Norte e no Brasil. Temos também a PEC 45, que é a famosa reforma tributária, que hoje tramita no Congresso e já está no Senado, e nós estamos lutando, com a bandeira municipalistas, para que tenhamos a imunidade tributária em cima das aquisições dos produtos que os municípios adquirem. Como é isso, Luciano? Olha, uma clínica particular, por exemplo, ao comprar um equipamento de saúde, um autoclave, por exemplo, que é um equipamento que esteriliza os instrumentos cirúrgicos, né, e de média e alta complexidade, dentistas também, aqueles, né, alicates de dente, etc. O município de Lagoa Nova, por exemplo, o município de Timbaúba dos Batistas, o município de São Fernando, ele compra no mesmo formato econômico e tributário que uma clínica particular, um consultório particular compra, que tem finalidade lucrativa. O que nós estamos pleiteando é que na reforma tributária, esse item, veículos, todas as aquisições dos governos federal, estadual e municipal sejam imunes de tributos do ICMS, do imposto de renda, do produto do IPI, do PIS/PASEP e COFINS. E também o equilíbrio tributário, para a gente evitar de vez a famosa guerra fiscal, e isso tem que ficar lá taxativo na PEC 45 da reforma tributária que tem aí tramitando. E também estamos, por último, reivindicando de forma juntas sobre o PL 34/2023, que estabelece a alíquota de 8% das contribuições sociais ou contribuições previdenciárias patronais para os municípios do regime geral de previdência até 142.633 habitantes. Com isso, Geraldo, os municípios se equalizam, se tem aí uma questão como, por exemplo, microempresas, empresas individuais, no Brasil, elas não pagam, por exemplo, o patronal na sua folha de pagamento, só repassam o que é descontado em folha de pagamento dos seus servidores, seus funcionários. O que é que os municípios estão pedindo? Olha, município até 142.633 habitantes no Brasil, ele fica consignado na lei de regime geral que ele paga o teto de 8%. E aí, com a medida que vai aumentando a população, ele vai pagando o teto. Não é justo que, por exemplo, nós temos aí Timbaúba dos Batistas, São Fernando, Ipueira, que é o menor município do Seridó, junto com Bodó, pagando sobre sua folha de pagamento o percentual que Caicó paga, que Natal paga, por exemplo, no caso do Natal, né, que tem a capital nossa maior cidade. Ou São Paulo, a cidade de São Paulo paga, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Belo Horizonte paga. Então, nós estamos pleiteando esse teto para a Previdência. Ah, Luciano, mas isso não vai dar um choque nas contas da Previdência? Lógico, o governo federal cria isenções para todos os lados e os municípios sempre com teto máximo de impostos, sempre com teto máximo de repasses para o governo federal. Ele dá um programa com uma mão, mas tira dos municípios o poder de decisão, o poder financeiro. Cria-se, por exemplo, o Fundeb. Tem municípios que recebem do recurso do Fundeb, que é tripartite, diga-se de passagem, e a maior parte, o maior complemento é dos municípios. E assim vai. Então, o contexto financeiro das prefeituras é alarmante, muito preocupante. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, no estudo, numa pesquisa feita no início desse mês, pelo menos 65% dos nossos municípios do Rio Grande do Norte estão com déficit, estão com dificuldades para honrarem, por exemplo, sua folha de pagamento. Agora, quarta-feira, dia 30 ou dia 31, outros municípios que naturalmente o fazem bem antes. Então, repasses para as prefeituras em julho deste ano, proveniente do FPM, foi realmente muito difícil. Nós tivemos uma queda aí de 34%, e agora, no primeiro decênio de agosto, outro baque, quase 1/3% do FPM que foi arrecadado em 10 de agosto do ano passado, ano 2022, esse ano veio quase 1/3 a menor. Então, quando nós comparamos com o anterior. Então, em descompasso com a alta de preços dos insumos hospitalares, dos insumos dos postos de saúde, o medicamento, para você ter ideia, um paracetamol
ele aumentou quase 250% o preço do paracetamol em relação no pós-pandemia. E isso ficou para encargos das prefeituras. Então, média e alta complexidade, nós tivemos os aumentos de salários dos professores, que foi uma discussão tremenda aí nas regiões, e que os municípios, como eu disse antes, complementam a folha de pagamento da educação. A merenda escolar, quem é dona de casa sabe disso, que as coisas aumentaram na sua feira, na hora que vai ao supermercado, na feira livre, e também as prefeituras compram esses produtos, né, os combustíveis, e entre outros insumos que são indispensáveis para o dia a dia do funcionamento dos municípios, Geraldo. Luciano, com relação a essas questões que você falou todas, sobretudo o FPM, o governo federal tem sido resistente a essas questões da divisão do bolo tributário, do bolo de benefícios com os municípios. Vocês, de alguma maneira, politicamente falando, vocês conseguem contato com o governo federal nessa tentativa de fazer uma redistribuição melhor para os municípios? Geraldo, para isso acontecer é preciso que essa PEC 4025 seja aprovada no Congresso, né? E a gente sabe que lá o jogo a gente vota aqui para um deputado federal, ele se elegeu, está representando o nosso Rio Grande do Norte, mas lá ele tem que obedecer à linha e orientação do seu partido. Lá a coisa funciona nesse sentido. Se o deputado não obedece à linha do seu partido, ele perde o direito de voz, ele perde a questão da influência dele política lá em Brasília. Então, é preciso que todos os deputados federais, todos os senadores, se irmanizam com os municípios, ficam irmanados aí com os municípios para essa causa, especialmente o aumento de 1,5%. Porque, convenhamos, o governo não vai querer perder, apesar dele estar com mais de 60% do bolo arrecadatório, mas ele não quer perder valores. A gente está falando aí em 10 bilhões por ano. E aí permanece os municípios à mercê de emendas, com os prefeitos indo a Brasília com o famoso pires na mão, e isso prejudica muito o planejamento dos municípios, a honrar os pagamentos, a questão dos fornecedores, especialmente o salário das pessoas, dos servidores públicos que trabalham nos municípios prestando serviço. Luciano, só para a gente entender como é que vai acontecer no próximo dia 30, né? Vocês vão fazer uma mobilização geral na capital do estado, por exemplo, em Brasília. Como é que vai ser a mobilização do dia 30? Olha, como ele disse, esses estados que estão mobilizados, a Paraíba, por exemplo, vai fazer mobilização na Assembleia Legislativa Paraibana, e nós aqui estamos convocando os prefeitos para estarem presentes a partir das 9 horas da manhã, na quarta-feira, da próxima quarta-feira, dia 30, para juntos nós entregarmos oficialmente um documento à bancada de deputados do governo do estado, e também estaremos enviando já, a partir de amanhã, uma carta para toda a nossa bancada federal, já que a gente sabe que na quarta-feira é dia de expediente dos deputados e senadores em Brasília, e eles não poderão estar conosco, né? Aqueles que realmente, de fato, defendem, estão com a questão municipalista, pensando na vida das prefeituras, no dia a dia das prefeituras. Eu ressalto, Geraldo, que essa luta não diz respeito apenas aos prefeitos. Longe disso, é uma luta de todos os potiguares, de todo seridorense. Pois as pessoas, como eu gosto muito de dizer isso, as pessoas vivem nas cidades. E para que nós possamos atender e garantir um atendimento adequado em todas as áreas, é crucial que as autoridades municipais tenham segurança financeira, tenham segurança orçamentária em seus municípios. Senão, elas não conseguem oferecer. Elas não conseguem oferecer, por exemplo, um medicamento básico lá nas suas unidades básicas de saúde ou na sua farmácia básica. Elas não conseguirão oferecer uma merenda escolar garantida, iluminação pública, urbanismo, tantas pessoas pedem. Então, como eu disse, as pessoas vivem nas cidades e nós estamos verificando que a população, os munícipes, estão apoiando essa nossa bandeira, e isso é muito confortante para nós prefeitos, porque juntos nós estamos lutando pelas cidades, pelas pessoas que residem nas cidades. Então, será quarta-feira próxima, a partir das 9 horas, lá na Assembleia Legislativa. Nós já enviamos um documento ao presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Feira de Souza, que me ligou dizendo que, infelizmente, não estará porque irá cumprir a agenda em Brasília, mas o vice-presidente Kleber Rodrigues estará lá apto para nos receber e abrirá as portas da Assembleia, do plenarinho,
para ouvir nossas reivindicações. Nossas pautas são essas que aqui mencionei a você, e conclamo a sociedade para nos apoiarem nas redes sociais. O momento agora, Geraldo e caro ouvinte, a gente não pode estar olhando para o retrovisor. Os governos estão instalados, os deputados foram eleitos, os prefeitos estão no seu mandato, aí no meio do fim do seu mandato. O importante é que a gente lute pela causa municipalista e tenhamos aí sempre uma busca de melhores situações para os nossos municípios. O importante é isso. E vamos juntos todos nós, lutando pelos princípios, pelos desejos, pelos anseios das nossas cidades. Ok, Luciano, muito obrigado e sucesso no evento do próximo dia 30. Mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. Eu que agradeço pelo espaço, especialmente por esse momento. Essa edição é sempre muito bem ouvida pelo Seridó e por essa oportunidade que você está nos dando, enquanto Federação dos Municípios, para uma grande cidade, que é a capital do nosso Seridó, ouvir o motivo pelo qual estamos com essas reivindicações. Para todos, um excelente dia. Muito obrigado.